Fala aí pessoal, bom dia. Hoje é dia 10 de fevereiro. Vamos aí para o nosso trade em foco de hoje, começando aí pelo gráfico do mini índice. Então, o mini índice ontem ele fecha com 0,31 de queda, um dia bem lateral, com forte movimento para baixo, depois um forte movimento para cima, né? E mais uma vez ele veio abaixo de uma mínima anterior. E como era de esperar, o mercado falhou abaixo dessa mínima, né? Quando a gente traça uma linha aqui, ó, ele falhou 2 dias atrás aqui abaixo e falhou mais uma vez aqui embaixo. Só que hoje ele andou bem, né? Ele andou tudo isso aqui para baixo para depois falhar, né? Ele veio buscar até níveis mais baixos, né? Mostra aí mais um dia de lateralidade no índice, né? Já é uma coisa que a gente está vendo há alguns dias. Barras não muito de tendência, barras com bastante sombra, bastante sobreposição. O índice já vem trabalhando numa mesma região de preço há alguns dias, né? Então quando a gente olha aqui, ó, onde ele fechou, já faz aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias que ele fica trabalhando aqui entre o 120 e o 119, 118. Estão bem trabalhando nessa faixa, né? A gente tinha traçado um possível canalzinho de alta. Hoje ele foi violado aqui abaixo, né? E voltou para dentro, mas não tá muito legal essa configuração, né? É mais fácil você ver isso aí como uma grande lateralidade. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico de 60 minutos, que a gente pode observar. Então, no 60, algo bem interessante que a gente viu hoje aí foi a correção de 50% da perna anterior, né? Então, quando a gente traçou aqui até no Telegram lá a gente mostrou isso. Ele veio, fez essa perna de baixo, fez aqui um topo duplo na região de 50% e fez uma segunda perna de baixo, justamente replicando essa mesma perna aqui, né? Ele replicou essa perna aqui, né? Depois que ele replicou, então, ele começou a devolver e aí voltou a trabalhar aqui para cima, né? Bom, pensando no 60, a gente já vê aqui, por exemplo, ó, algumas coisas interessantes que a gente já pode traçar aqui. A gente já vê aqui isso aqui como já uma primeira coisa, né? Ó, que interessante, uma espécie de um canal de baixa aqui, pelo menos uma linha, né, de tendência aí, de retorno, né, de um possível canal de baixa. Vamos ver se tem alguma ancoragem aqui para cima. Ainda não faz muito sentido aqui essa ancoragem aqui, o mercado meio errático aqui, né, nessa região. Não dá pra gente definir bem o que ele está fazendo. Quando a gente tira o zoom do gráfico, é o que eu estava falando, né? A gente vê o mercado aí numa grande lateralidade. Veio buscar pontos mais baixos, ó. Fez uma. Então, uma coisa interessante que a gente pode reparar é que ele fez uma, fez duas, fez três pernas para baixo, né? Vamos ver agora se ele vai fazer uma, duas, três pernas para cima. Agora nessa nova configuração, né? Vamos ver quanto que ele corrigiu nesse final de dia. Foi bem pouquinho, acho que não chegou nem a dar 50% de correção. Não chegou não. Foi pouco, uma correção pequena. Então, no dia de hoje, ele rompendo essa máxima aqui, ó, essa região, a gente tem aí uma possível configuração, né, de um pivôzinho de alta, né? Assim, isso aqui, né? É uma possibilidade. E como é um mercado de lateralidade, onde você vê que gaps não ficam abertos, muito movimento lateral, a gente pode reparar, opa, aqui assim, que esse gap aqui, ó, talvez seja uma possibilidade de ele vir fechar aqui esse gap. Ficou meio escuro aí, não deu pra ver direito, né? Mas esse gap aqui, ó. Então, pensando nisso, pode ser que venha fazer aí uma perna de alta. Mas assim, né? O índice, a gente vê ele numa região bem complicada, bem lateral aqui nessa região, né? Fica bem difícil a gente traçar aqui alguma coisa que faça sentido, né? Nessa circunstância. Até pensei em traçar como se fosse um canalzinho aqui, ó. Pode até ser, né? Assim.
E aí tá tentando romper acima aí para fazer a retomada da tendência de alta, né? Só que é pouco, né? É pouco parâmetro aqui ainda, né? Não tem muitos parâmetros para um canal. Teve sim 3 toques aqui embaixo, você pode então puxar como uma linha de tendência de baixa aqui, né? Mas é uma região muito curta, né? Com poucas barras ainda. Mas provavelmente algo que a gente pode notar é justamente essas duas possibilidades aqui, né? Se o mercado amanhã abrir aqui e fazer um pivôzinho assim, configura um pivô de alta, né? Ou então, uma outra possibilidade é que isso aqui tenha sido um rompimento desse canal roxo maior, fez pullback, para daí então vir buscar regiões mais baixas, tá? Vamos ver aí o início do dia de hoje, que o mercado ele desenha pra gente aí nesse sentido, tá? Mas para mim bem confuso aqui o gráfico do índice. Lateralidade é isso, né? Muita confusão, muita esticada para um lado, esticada para o outro. É o que acontece mesmo em mercados laterais. Vou salvar aqui. Vamos pro dólar agora. E o dólar hoje, né? Mais uma vez, né? Então esse canal aí, cara, tá no diário, tá demais, né? Ele vem cumprindo certinho, né? A expectativa dele. E o mercado vem fazendo o que é previsto fazer numa lateralidade mesmo, né? Não tem muito que pensar nisso aqui, né? Tem que estar preparado pro dia do rompimento, porque quando isso aí romper, provavelmente vai andar bem, né? E vai andar muito bem. Só que a gente vê aí, ó, muita atuação do Banco Central nessa região dos 5,45. Quando ele começa a querer bater próximo lá dos 5,50 aqui, ó, essa região dos 5,50, o Banco Central tá atuando, né? E tá derrubando o mercado aqui, ó, 5,45. Tipo, sempre nessas regiões aqui, ó, é onde a gente vê 5,450, mais ou menos, onde a gente vê muita atuação aí do Banco Central acontecendo. E hoje não foi diferente, né? Teve movimentos bons aí no gráfico do dólar hoje. Lógico que no final do dia a gente viu aí essa loucura que aconteceu aqui nessa barra, né? Que foi justamente aí a atuação do Banco Central, né? Levando o dólar para níveis mais baixos novamente. Mas durante o dia teve muita oportunidade legal aqui no dólar, né? E para quem opera um rompimento de pivô, aqui teve um rompimento de pivô bem bacana, né? Em todos os tempos gráficos deu para ver isso aqui, aqui e aqui. Então, se você gosta de operar isso, então talvez nesse rompimento aqui, ó, você podia ter entrado aqui, colocado uma ordem acima dele, ia pegar aqui essa segunda perna para cima, e foi justamente lá na linha de tendência de baixa desse triângulo. O mercado buscou lá certinho, né? E depois dessa hora que ele buscou lá, vamos dar uma olhadinha aqui no 5. Olha lá. A gente viu isso aí hoje, ó. Então aqui para mim foi a melhor operação do dia, né? Eu perdi essa operação. Eu tentei pegar essa operação aqui, ó, no retorno, né? Eu pendurei uma ordem para vocês terem uma ideia. Aqui assim, ó. Que era mais ou menos entre 50 e 61,8% da barra para tentar pegar a compra aqui, né, depois desse rompimento, porque eu tinha na cabeça isso aqui, ó. Pivô de alta, né? Nesse rompimento tava bem claro isso aí para mim, foi o que eu tentei operar. E eu tentei comprar aqui embaixo, não consegui pegar. E aí o mercado foi indo. Eu não consegui entrar. Mas quem pegou aqui não teve medo de comprar fechamento aqui, pegou aí 30 pontos brincando, né? Depois acredito que o mercado deu algumas outras entradas aqui assim, ó, nessa barra. E ele foi lá, ó, certinho, buscou a máxima, onde a gente já tinha imaginado, lá na linha de retorno do triângulo, né? E aí depois disso que o mercado veio e sentou o cacete para baixo aqui, que foi justamente aí no momento do ponto de atuação do Banco Central, tá? E aí depois ficou de lado aí desde as 3 da tarde até o fechamento, né? Então, também depois essa paulada aqui, né? Foi pra cima, foi pra baixo, tem que esperar agora, não tem jeito, né? Mas no gráfico dos 60 minutos,
Agora o que tem que fazer? Nada, mesma coisa, né? Vamos continuar fazendo as mesmas coisas no 60. Não tem como você fugir disso. A área de compra, aliás, a área de venda aqui em cima com sinal. Área de compra aqui embaixo com o sinal comprador, né? Por exemplo, aqui, ó, hoje você teve aqui até teve, né, um parâmetro aqui para você entrar vendido aqui, né? Você teve aqui, por exemplo, o mercado fazendo uma puxada para cima. E aí você poderia ter traçado essas linhas aqui, ó. Aí você viu o mercado fazendo uma puxada muito forte, outra perna aqui e mais uma perna aqui. Deixou uma reversãozinha. Uma reversão de 2 barras. Aí no topo, né? Aqui assim, ó. Uma reversão de 2 barras aqui, ó. Podia ter entrado aí, né? Mas convenhamos, né? Depois de tanta força compradora, é difícil você acreditar numa venda aqui, né? Mas deu certo, que era justamente o ponto que eu falo, né? O ponto das extremidades dessas linhas do triângulo é o ponto que vai ter aí a maior desistência dos comprados, né? E continuar levando o preço para cima. E é onde vai ter a maior entrada de vendedores também. Porque agora os preços já estão muito caros e os caras querem levar aqui para baixo, né? E hoje não deu outra, né? Foi o que aconteceu. É claro que depois entrou em leilão aqui, né? Foi coisa de louco. Mas quem pegou aqui, vamos dizer que o cara tenha vendido aqui, ó. Se ele pegou pelo menos até aqui embaixo, ó, deu 60 pontos aí no dólar. Até aqui embaixo deu quase 80. Claro que é muito difícil ficar posicionado aí, né? Mas pelo menos aqui uns 60 pontos, 50 pontos dava para ter pego nessa venda aí, tá? Então, hoje a gente continua na mesma toada, né? Como eu tava falando, melhores áreas de atuação aí de compra e venda seriam as extremidades e ficar atento, né? Cada dia que passa, a possibilidade de um rompimento é maior, né? E uma hora ou outra isso aqui vai romper para cima ou vai romper para baixo, né? Não vai demorar muito para isso acontecer. Tá muito próximo aí já desse rompimento, se prepare para ele, porque se você quer pegar um trade longo, é uma oportunidade legal de pegar um trade aí um pouco mais longo, beleza? Mas olha só, né, o dólar no diário, olha só quanta sombra, quanto movimento lateral, tá feia a coisa aí, tá bem complicado. Por isso que eu falo, toma cuidado no meio aqui, não adianta querer operar nesse miolo que você só vai tomar na cabeça, porque aqui nesse miolo é os lugares que tem mais briga, né? E você fica tomando stop à toa, né? Hoje ainda deu aquela entradinha nos 5 minutos lá que eu falei, no começo do dia, que foi o momento desse pivô, porque estava muito claro nesse movimento de 2 pernas aqui. Mas nem sempre isso está acontecendo, né? Então, o miolo dele aí tá bem complicado. Beleza? Então era esse aí, esse foi o trade foco de hoje. Bom pregão para todo mundo e não façam nenhuma besteira. Valeu, até amanhã.